Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado através da nossa web rádio Pense Nisso, seja muito bem-vindo. Já é o programa Café Teológico desta manhã, onde nós queremos mais uma vez estudar com você mais um texto bíblico e você permanece aí comigo, onde mais uma vez nós temos a alegria de juntos poder pegar a Bíblia e estudarmos hoje o Salmo de número 76, Deus o Vencedor, é o título desse estudo de hoje. Salmo 76, Salmo de Asaf, sobre o qual nós queremos falar, que é um hino de Sião, o qual o povo louva o poder de Deus que vence os inimigos. Jerusalém recebe elogios por ser o lugar onde Deus mora e onde ele reina. Deus derrotou os seus inimigos e um louvor ao Deus vencedor que julga toda a humanidade. Esse é um convite para adoração, então. Permaneça comigo, nós estamos iniciando então o programa Café Teológico, que todos os sábados nós temos a alegria de estarmos juntos e mais uma vez acompanhado de um bom café teológico aqui. Eu quero mais uma vez sempre incentivá-los a estar conosco e abrir a sua palavra, aliás, a palavra de Deus, a sua Bíblia, e também acompanhar o nosso estudo com esse café de qualidade, café especial aí que a gente sempre tem em mãos para lhe oferecer. Quer tomar um café especial? Quer tomar um café arábica, 100% arábica? Nós temos para lhe oferecer. Está chegando um novo lote aí, lá do Espírito Santo, lá das Montanhas Capixabas, e a gente entrega para você onde quer que você esteja no Brasil afora aí. Um café artesanal, um café arábica, um café puro, café produzido pela família Krause Gering, lá de Afonso Claro, no Espírito Santo, a gente entrega para você. E você também vai ser um abençoador ao tomar esse café. Destinamos então 10% para a Igreja Perseguida. Conheça o portasabertas.org.br, essa instituição internacional em prol da Igreja Perseguida. Os nossos irmãos precisam do seu auxílio, precisam da sua ajuda, e você, ao adquirir o nosso café, a gente vai estar entregando então 10% dele para esta missão que sempre está abraçando a Igreja Perseguida, com ajuda humanitária, ajuda social, refúgio aos perseguidos e desabrigados e também com distribuição de literatura cristã para aqueles que são perseguidos. Então vale a pena, então, toma café e faz missão, é muito importante, ok? Vamos lá, deixe o seu comentário aí, deixe também o seu bom dia, deixe o seu like aí em nosso vídeo, isso ajuda muito para que a gente possa levar essa palavra, alcançar mais pessoas e jogá-la para outros que estão também precisando ouvir esta palavra no dia de hoje. Eu quero também compartilhar neste momento. Você é o nosso convidado para compartilhar também na sua rede social esta live, onde nós temos mais uma vez esse estudo. É o penúltimo do ano, né? Semana que vem a gente traz o último e assim a gente volta no ano que vem o nosso estudo de cada sábado de manhã para você. Eu compartilho aqui, você compartilha na sua rede social, é muito importante você fazer isso também, para que mais pessoas recebam esta palavra no seu coração e assim também tenhamos o privilégio de sermos agentes de Deus nesta rede social a compartilhar esse estudo. Eu quero lembrar mais uma vez que a revista Pense Nisso está aí circulando, a 35ª edição, e você que ainda não é assinante, assine, renove a sua assinatura, faça a sua assinatura para o seu departamento, para a sua igreja, para a sua família, e com isso você vai estar colaborando também com inúmeros trabalhos que fazemos através das redes sociais, através da nossa web rádio, que está 24 horas no ar, bem como também através dos trabalhos que a gente desenvolve aí de capelania hospitalar e prisional. Você é nosso convidado a fazer isso ao assinar a nossa revista. Não deixe de fazer, você é um grande parceiro nosso, tá bem? Abraço quem está chegando aí, a Neiva Helvig, bom dia também para a Nara Beatriz, muito obrigado pela sua audiência. Nós já vamos começar o estudo, mas eu estava antes falando aí da nossa revista. Virando o ano aí, está chegando uma nova edição, a edição que a gente traz aí é a 36ª, então, caminhando para os 9 anos da revista Pense Nisso, que sempre traz assuntos da atualidade, assuntos vividos pela igreja, sendo estudados à luz da palavra de Deus. Então, você que ainda não é assinante, assine, colabore,
incentive a sua igreja a assinar o seu departamento, que você vai ser também um grande parceiro, colaborador nosso na missão de Deus e também no estudo teológico. A Pensinês foi criada para isso, para que você estude a Bíblia, cresça na palavra de Deus, porque o próprio Senhor diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não estão estudando Bíblia, as pessoas não estão aprofundando, não estão mergulhando no texto bíblico, onde nós conhecemos a Deus, sabemos da sua graça, do seu amor, e também onde nós nos munimos para não sermos enganados. E sabemos que o nosso inimigo, o diabo, está aí para nos enganar. E às vezes com a Bíblia debaixo do braço. E se a gente precisa conhecer cada vez mais o texto bíblico para também estarmos preparados para todos os dias antes da vinda de Jesus. Preparados e na certeza de que, conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos estar prontos também para o dia quando Cristo vier pela segunda vez, certo? Vamos lá então, chegando aí também, Helder Dário Cruz, Charles Robos, abraço. O estudo de hoje é o Salmo 76. Nós temos a alegria de poder compartilhar sobre um Deus que é vencedor. Isso o Salmo vai dizer no dia de hoje. O Salmo 76, mais uma vez eu lembro que é um salmo de Asaf, era uma canção cantada pelos israelitas. Esse salmo ele era acompanhado com instrumentos de cordas, então o povo cantava esses hino, era o seu, para quem não sabe, o inário dos israelitas era o livro dos Salmos. Então o Salmo 76 era o hino que eles cantavam, onde fala que Deus é vencedor, e assim inicia o texto. Deus é bem conhecido em Judá, o seu nome é famoso em Israel. Antes até eu mencionei sobre o conhecimento de Deus, sobre a palavra que revela o Deus, que nós precisamos conhecê-lo e adorá-lo cada vez melhor. E essa palavra, sim, conhecimento, ela é norteadora para todo o Salmo, para que a gente possa desenvolvê-lo melhor. Entenda comigo assim, quando nós não conhecemos Deus, nós ficamos com medo. Há muitas pessoas nesse mundo que têm medo de Deus. Medo porque não conhece o que Deus é e faz. E isso você pode ver, que muitas pessoas correm de Deus porque a consciência os acusa de serem pecadores e vão sempre entender assim, olha, o meu pecado não me deixa estar na presença de Deus. E aí elas vão correr de Deus. E aí a gente vê mais as pessoas correndo de Deus do que indo para Deus. Agora, quando nós conhecemos o Deus que nós cremos, revelado na Bíblia, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, como o texto aqui afirma, o seu nome é famoso em Israel, porque as pessoas sabiam o Deus que estavam adorando. O Deus que os havia libertado da escravidão do Egito, o Deus que tinha acompanhado lá desde lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que faz milagres, o Deus que faz maravilhas, o Deus que se apresenta a eles como aquele que os guia, que abençoa e que destrói os seus inimigos. Veja que a história dos israelitas, ela sempre está pautada naquilo que Deus fez quando eles eram escravos da maior nação do planeta. Lá no Egito, não havia nação maior do que eles. E quando Moisés foi até o faraó e diz assim, o eu sou me enviou a vós para que o Senhor liberte esse povo, o faraó riu da cara de Moisés, achou assim, olha, o que você está falando? Eu não conheço esse Deus. E ele não quis, e você conhece a história segue dizendo que ele foi temoso, não os libertou, e Deus mostrou o seu poder, mostrou através das pragas. E ali, Deus tocou no íntimo, no coração do faraó, para que ele também entendesse qual é esse Deus e conhecesse cada vez mais. Então, como diz o versículo 2, a sua casa está em Jerusalém, ele mora no monte Sião. Até mesmo, falando aí daquilo que Deus fez quando o faraó se apresentou em sua rebeldia, veja que até a ira de Deus sendo lançada sobre o faraó, ali ele fora adorado. Deus é adorado até mesmo
quando ele se ira diante das pessoas, porque na ira de Deus nós vemos a benevolência dele para com seus filhos. Isso parece um pouco contraditório daquilo que nós sempre ouvimos e pregamos, que Deus é amor, que Deus perdoa, e de fato isso é verdade. Mas é importante a gente lembrar de novo que Deus, ele é amor com aqueles que creem e reconhecem ele como seu Deus e Senhor. Agora, por outro lado, aqueles que o rejeitam vão sentir a ira de Deus, a sua justiça. A gente falou nisso também, né, semana passada, quando falamos sobre Deus, o justo juiz. Ele mora no Monte Sião. Por que essa expressão é dita aqui? Porque as pessoas conheciam Deus, especialmente os israelitas. Eles dizem, mora no Monte Sião, é como se dissesse, mora em nosso meio. E nós o conhecemos. O Monte Sião é onde Jerusalém está. É um monte, de fato, um monte literal, onde Jerusalém fora construída. E você sabe que a história dos israelitas é onde Deus mandou eles construir o templo para mostrar que Deus está em meio a eles e a presença de Deus é real. E isso eles criam e sabiam por aquilo que Deus tinha feito. Versículo 3. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Então, o povo sempre lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é. Um Deus que faz justiça e luta pelo seu povo. E esse é o primeiro bloco, então, versículo 1, 2 e 3 do Salmo 76. Os salmos têm essa particularidade, são blocos que são divididos em cada salmo. Aí começa o bloco 2, que é o versículo 4 até o versículo 6. Diz assim, como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso, quando voltastes das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Olha só, foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Perceba que Deus, aqui, por meio do salmista, que ele inspirou para escrever este salmo, está falando que aquilo que ele fez com respeito às pessoas que não o adoravam, não creram nele e sentiram a sua justiça, o seu poder. A expressão aqui, quando diz assim, agora eles estão dormindo o sono da morte, em outras palavras, está dizendo assim, olha, Deus foi lá e matou eles. Essa expressão talvez seja bem pesada para nós, como eu disse antes, como vemos Deus que cria todas as coisas, um Deus que ama e cuida da sua criação, um Deus que salva as pessoas. Aqui nós temos visto quando as pessoas não querem saber de Deus e lutam contra Deus, Deus os faz dormir o sono da morte. A expressão sono da morte diz a morte. Algumas pessoas até, a partir de textos tipo esse, vão defender que a morte é um sono. Mas o texto aqui não está querendo dizer o que é a morte, está dizendo apenas que Deus fez com que eles morressem. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E por mais que você talvez não tenha dito tantas vezes, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, cuidado com essa expressão. Essa é uma expressão expressa um ateísmo doentio. Nossa vida é de Deus. Nós somos de Deus. Seja você crente ou não em Deus. Seja você adorando Ele ou não. Seja você estando na igreja ou não. Nós somos de Deus. A nossa vida é de Deus. Então, quando as pessoas que não creem em Deus e não querem saber e não têm comunhão com Deus, não estão cumprindo com o seu papel, há aquilo que diz aqui. Eles dormem o sono da morte. É pesado dizer isso, no entanto, nós fomos criados com o propósito de ser bênção a outras pessoas em nossas vocações. E adorar a Deus com tudo que somos e temos. E em nossas vocações louvar a Ele por aquilo que Ele é. Então você quando serve a Deus lá como pai, como mãe, como patrão, funcionário, como agricultor, como caminhoneiro, como seja lá o que você exerce. Você é bênção a outras pessoas e consequentemente você está servindo a Deus. As
pessoas às vezes não entendem essa amplitude e acham que servir a Deus é só estar na igreja. Esse é um erro que muitos estão cometendo. Servir a Deus em nossas vocações diárias, até mesmo a reforma luterana, ela traz isso, né? A reforma em si, ela diz que nós somos sacerdotes reais aonde nós estamos. E nós somos chamados para exercer a nossa missão, a nossa profissão, e por que não dizer vocação novamente, para que Deus seja honrado e glorificado com isso. Caso contrário, como diz o versículo, poderemos dormir o sono da morte, porque se nós não estamos cumprindo com o nosso papel, Deus irá tirar a nossa vida de nós. E isso é estranho, mas essa poderíamos dizer, a mão estranha de Deus. Se nós estamos vivos, é que Deus ainda quer usar-nos lá onde Ele nos colocou. Muito bem, vamos lá. Darli Pribe está conosco aí. Abraço, Darli. Deus abençoe. Bom dia. Quem está conosco, que não esqueça de compartilhar esta live. Eu acabei de fazer isso agora e você também pode fazer isso, para que mais pessoas também alcancem e recebam esta palavra. Ok? Estamos no Café Teológico, hoje estudando o Salmo 76. Estamos caminhando vagarosamente cada versículo dos Salmos. Esse Salmo que ele é algo maravilhoso aí para que a gente possa também estudar com você aí nesta manhã, certo? Eu quero então trazer aí para você mais um pouco do Salmo, o Salmo 76, que vai falar sobre o Deus que é vencedor. Vamos lá então. Temos aí o versículo 5, então. Falamos do versículo 5, versículo 6. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Olha só o que aconteceu. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste. Ou seja, quando Deus veio para mostrar o seu juízo, até os cavalos, os cavaleiros que estavam para guerrear contra esse Deus, perceba que eles foram mortos. Como que eu disse antes, que a vida de todos está nas mãos de Deus. Vamos adiante. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Olha o que está dizendo aí. Quem pode? Quem pode permanecer na tua presença? Diz o texto. Porque as pessoas que não conhecem a Deus têm medo de Deus. E isso é importante que a gente lembre que nós somos chamados para conhecer esse Deus que se revela a nós em sua palavra. Quando nós não conhecemos, nós temos medo, nós tememos a Ele no sentido de ter medo, não de temer no sentido de crer nele. Esse medo de Deus, hoje você vê muitas vezes, as pessoas têm medo de Deus porque não conhecem quem de fato Ele o é. Então nós temos lá o versículo 8. Lá do céu fizeste conhecida a tua presença a sua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Versículo 9, que encerra agora o terceiro bloco. Veja lá. Quando te levantas ou levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Quando o texto do Salmo 76 está dizendo que lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação, é o juízo que todos nós haveremos de viver. Entenda assim, hoje em dia nós ainda vivemos o tempo da graça, o tempo em que Deus se manifesta como aquele que vem para salvar. E nós ainda vivemos o tempo da graça em que esse Deus, ele sempre está correndo atrás das suas criaturas. Mas haveremos de ver o dia do juízo de Deus. Esse dia do juízo onde o mal será destruído, o diabo será destruído, e todos aqueles que seguiram seus próprios instintos, e o próprio diabo, consequentemente, vai ser destruído. E é importante a gente lembrar de novo que esse Deus que se apresenta aqui como os israelitas viram isso de forma muito literal quando Deus fez o seguinte: destruiu seus inimigos porque os seus inimigos rejeitaram a ação graciosa de Deus.
E aí eu volto de novo, trazendo como exemplo o faraó. O faraó teve 10 oportunidades, poderíamos assim chamar, e provavelmente outras mais. Quando Deus chama ele pela primeira vez, através de Moisés, para libertar o povo, ali estava a graça de Deus. Deus chamando de novo e mandando de novo. Então o juízo de Deus que estava vindo através das pragas era um chamado ao arrependimento. E lá atrás o texto vai dizer assim, olha, quando Deus endureceu o coração do faraó, então não tem mais chance para ele. E ele fora destruído juntamente com seu exército dentro do mar vermelho. Você conhece a história. Então, os israelitas, eles dizem isso, que quando te levantas para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados nesse mundo. Eles lá eram explorados no Egito e ele se levantou para fazer justiça. Então, abrindo um parênteses aqui, se você é explorado, sofre injustiça, aonde você estiver, na sua vocação, ou na sua família, ou na sua igreja, seja lá onde for, lembre-se, haverá um momento onde Deus se levantará para fazer justiça. Pode demorar uma vida, pode demorar anos, mas esse Deus que fez justiça pelo seu povo, ele fará em algum momento. E às vezes ele levanta uma pessoa, ele levanta alguém para fazer justiça, para mostrar de fato aquilo que o seu povo não somente é como merece, através dele que é gracioso. Então, o convite é para que nós fiquemos firmes, mesmo quando a tempestade chega, a tribulação está aí, quando os dias pareçam mais sombrios, nós somos chamados a continuar firmes. Deus vem para salvar os que são explorados no mundo. Veja que versículo 10, até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Então, a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. Por que ele está dizendo isso? Porque quando o ser humano ele se ira, e essa ira está falando aqui, é a sua rebeldia, então veja que aquilo que eu disse antes, até quando as pessoas se rebelam contra Deus, Deus ainda mostra aquilo que ele é, um Deus de justiça, de amor e que salva aqueles que são explorados. E aquilo que aqui se cumpre, a gente pode fazer uma ligação com Romanos 8, 28, e vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós vemos um Deus irado, nós somos chamados para ficar com medo, mas a ira de Deus, ela se é manifestada sobre aqueles que o rejeitam. E aí que está, até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. Então, em todas as coisas, Deus está trabalhando e nós louvaremos a Deus até quando vemos Ele irado, fazendo justiça, julgando e punindo e matando aqueles que o rejeitaram. Então, aumenta o louvor que é dado a ti. Deem graças ao Senhor nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus. Olha o que está dizendo aqui. Dar graças ao Senhor nosso Deus e que vocês prometeram. Ou seja, o crente, o cristão, ele é chamado a dar graças ao Senhor, trazer ofertas, que é uma maneira pela qual nós dizemos, Deus, muito obrigado por aquilo que és, pela graça que está sobre mim, por aquilo que o Senhor continua a fazer. E então existe uma conexão entre eu estar grato, louvar a Deus com a minha oferta. Antes de nós darmos oferta, o coração tem que estar grato. Por isso que eu sempre bato muito na tecla aí, e o pessoal que me ouve semanalmente sabe disso. A nossa oferta tem que ser sinônimo de gratidão. Se ela é por obrigação, Deus não vai aceitar. Lembre-se disso. A oferta tem que ser de gratidão por aquilo que Deus é e faz em nossa vida. E isso está ligado. Algumas pessoas fazem oferta porque tem que fazer, porque o pastor está pedindo, porque senão a igreja vai morrer. Tudo sempre voltado na obrigação. Uns chamam de contribuição. Cuidado com as suas palavras. Veja, oferta é aquilo que eu estou ofertando como resposta a um coração grato daquilo que Deus fez na minha vida. Então, trago ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Quem oferta tem fé em Deus. Quem não oferta, não tem fé. E às vezes a gente fica batendo na tecla errada
quando a gente exige de pessoas que não estão nem aí para Deus, não creem em Deus, que dê oferta. A oferta é sinônimo de fé. Quem tem fé, oferta. Quem não tem fé, não oferta. A gente precisa guardar isso no coração e também entender isso. Para de exigir oferta de quem não está nem aí para Deus, que nem crê em Deus. Oferta é sinônimo de uma fé viva. E isso a gente precisa, de novo, exaltar, falar. Porque aquele que não crê em Deus, ele não vai entender por que eles estão dando oferta. Aí uns vão dizer, está dando oferta só para o pastor, encher o bolso do pastor, está dando oferta, a igreja é tão rica. Aí não está o motivo. O motivo nós sabemos que aquilo que Deus é, e aí nós devolvemos ao Senhor. Não importa, mas a oferta lá está tendo desvio, está tendo isso, está tendo aquilo. Lembre-se, a oferta é de gratidão. Se as pessoas que estão administrando aquela oferta estão fazendo coisa errada, eles vão acertar isso com Deus. E vão acertar. Deus é justo e faz justiça sobre todos. Então, comece a observar como é que as pessoas estão administrando as ofertas na igreja e naquilo que muitas vezes recebem. A gente precisa voltar ao princípio de tudo. A oferta, ela é uma resposta do crente por aquilo que Deus fez e é em sua vida. E aí, a gente nem deveria ficar muito exigindo. Alguns exigem recibo daqui e de lá. Será que isso é válido? Então, nós estamos pagando. Quando a gente paga uma coisa, a gente exige recibo. Mas a oferta é aquilo que eu estou grato, por aquilo que eu estou grato a Deus, em resposta àquilo que Ele é na minha vida. Então, deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram. E todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, como resposta de uma fé viva, aquele que deve ser temido. E o Salmo 76 encerra: Deus humilha os governantes orgulhosos, Ele enche de medo os reis da terra. Deus humilha os governantes orgulhosos. Então, todo aquele que se exalta, como diz o velho ditado, o orgulho precede a queda. Quem é orgulhoso, quem bate no peito, Deus irá humilhá-los. Por quê? Nós sabemos disso, que é importante a gente lembrar. A humildade faz parte do cristão. Por isso que eu digo de novo aquilo que sempre gosto de lembrar da palavra de Deus. Paulo aos Filipenses vai dizer assim: tende entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus e não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, assumiu a forma de servo e veio para nos servir. Então, seja humilde em todas as áreas da sua vida. Não ache que você faz o que faz por conta própria, por suas forças, mas exalte aquele que é o nosso Deus e que chama a também adorarmos o único que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, e não só para os governantes, a todos aqueles que são orgulhosos, e enche de medo os reis da terra por aquilo que ele é. Então Deus é vencedor, sempre. Guarda isso no seu coração. Se você está sendo perseguido, maltratado, injuriado, enfim, por inúmeras situações da vida, lembre-se, fica com Deus, se humilhe, se esconda debaixo de suas asas, e você vai ver que Ele vai te exaltar em algum momento, porque Ele sempre vence, e mesmo que talvez demore uma vida, esse vencimento, algumas pessoas vão apenas ver no dia do juízo, talvez sofrer a vida toda injustiça, maus tratos, mas no dia do juízo Deus irá mostrar aquilo que Ele fará com aqueles que foram orgulhosos, rejeitaram a sua graça e não quiseram o seu amor maravilhoso que é manifestado em Cristo Jesus. Então, o maior vencimento nós sabemos que Jesus teve na cruz, por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Na morte Deus venceu. Então é sempre Deus trabalhando de forma irracional, ou seja, nós não compreendemos, mas nós cremos nesse Deus que faz coisas que muitas vezes nós nem entendemos, mas lá está o amor de Deus, lá está também a vitória de Deus e ali está também a sua manifestação de justiça, sempre olhando para a cruz, ok? Guarde no seu coração esse estudo de hoje e nós queremos aqui encerrar este programa agradecendo a sua audiência e desejando a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Continue nossa programação, vem aí muita música boa no dia de hoje, neste sábado,
e também neste final de semana, onde temos a alegria de estarmos juntos, 24 horas no ar. Logo mais, oro por você às 10, temos aí 11 horas o Elton, Pastor Elton Zarnotti, meio-dia Mensagem de Esperança, depois o Gaúcho Gospel, 18 horas tem o tempo de refletir, 18h06 o Arne Stur, trazendo aí para você o programa Ima Luster. Amanhã também tem o programa 10 horas, a Hora Luterana, trazendo um estudo sobre o terceiro domingo de Advento com os professores do nosso seminário. Não deixe de acompanhar. Abraço aqueles que deixaram seu comentário. Ivani Birhaus Ledebur trazendo bom dia, pastor, com a graça de Deus. Bom dia também, ela diz, com certeza, pastor, com gratidão. E Neiva Elvin, louvado seja Deus. Abraço, Deus abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar esta live com os seus. É muito importante que essa palavra alcance mais pessoas. Você é um instrumento de Deus ao fazer isso. Não deixe Deus de lado, mas deixe Deus te usar. Amém? Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro.